Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, que bom estarmos mais um dia aqui juntos para estarmos estudando a disciplina de ciências. E eu sei que vocês estão aí animadíssimos por essa aula e eu também estou aqui muito animada, tá certo? Para o assunto que nós vamos falar hoje, que vai ser bem legal. Então, eu espero que todos estejam bem, espero que estejam fazendo todas as tarefas, porque, gente, a prova tá sendo assim, sopa demais. Fazer as tarefas, fazer corretamente, entregar no dia certo. Então, tudo isso já vai contar na sua nota. Então, preste bastante atenção nisso. Então, hoje eu vou corrigir o exercício que eu passei na aula passada. Que foi exercício, xerocado, exercício que vocês copiaram no caderno, alguns imprimiram, alguns mandaram para mim em PDF. E eu quero só corrigir para tirar as dúvidas de alguns que fizeram algumas questãozinhas erradas, mas foram muito poucas. Vamos lá, primeira questão. Qual o conceito de matéria e cite exemplos de matéria? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E exemplo, existe infinidade de exemplos. Eu, você, a madeira, a cadeira, o caderno. Então, tudo isso é matéria. Na segunda questão, eu coloquei um quadrado. E eu pedi para você observar essa figura nesse quadrado e você me falar a quantidade de átomos diferentes. Preste atenção, gente. Cada bolinha representa um átomo, mas cada bolinha igual é o mesmo átomo. Como eu pedi átomos diferentes, nós vamos ter uma bolinha, nós vamos ter bolinhas preta, bolinhas branca, bolinhas vermelhas. Então, nós temos 3 tipos de átomo, tá certo? Só 3 tipos de átomos que se organizam de uma forma diferente. Então, letra A, 3 tipos. Quantas moléculas? Moléculas é quando 2 átomos se juntam. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, ok? Substâncias diferentes. Bem, nós temos aí 2 moléculas iguais, mais 2 iguais e uma que tem a bolinha vermelha. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos 3 substâncias diferentes, tá certo? 3 substâncias diferentes, porque 2 moléculas iguais significa um tipo de substância. Quer dizer que aquelas 2 moléculas, elas são a mesma substância. Terceira questão, o que é substância simples? Substâncias simples são substâncias formadas pelo mesmo tipo de átomo. Aí nós podemos colocar como exemplo C2, que é o carbono, e N2. Então, porque ali é formado apenas por moléculas de N2, formado por dois átomos de nitrogênio. C2, formado por 2 átomos de carbono. Quarta questão, o que é substância composta? Substância formada por 2 ou mais átomos diferentes. Nós temos como exemplo a água, H2O, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Na quinta questão, eu pedi para vocês analisarem as figuras abaixo, A, B, C e D. Na letra A, no diagrama A, temos quantos átomos? É só contar a quantidade de bolinhas. Nós temos 2, 4, 6, 7. 7 átomos, ok? Letra A, 7 átomos. Agora, se eu perguntasse quantos átomos diferentes nós temos? Nós temos átomos de bolinhas preta, átomos de bolinhas brancas e átomos de bolinha vermelha. Se eu perguntasse quantos átomos diferentes, no caso seriam 3. Na letra B diz assim, no diagrama B, temos quantas moléculas? No B nós temos 4 moléculas, 4. No C, quais diagramas representam substâncias compostas? Apenas, deixa eu ver, o diagrama C.
representa substâncias compostas. E no D, qual diagrama representa substância simples? No diagrama B de bola, tá certo? Então tá aí a correção do exercício. Bem, meninos, agora nós vamos estudar sobre misturas. Na aula passada, nós falamos sobre substância, que substância é formada por vários átomos. Agora, o que é a mistura? A mistura é formada por várias substâncias, por duas ou mais substâncias. Ó, eu trouxe aqui essa jarra com água e eu quero que vocês imaginem que aqui seja uma água mineral. Não tinha nem uma garrafa, gente, de água mineral. Mas quando vocês, a partir de hoje, pegarem uma garrafa de água mineral, vocês vão olhar o rótulo dessa garrafa. E vocês vão perceber que no rótulo da garrafa de água mineral, você vai encontrar várias outras substâncias, vários outros minerais que estão presentes na água. Por isso que a água mineral é considerada uma mistura, porque ela tem água e ao mesmo tempo ela tem outras substâncias que foram agregadas, misturadas a elas. Então, o que eu quero que nós aprendamos hoje? Que mistura, o que é a mistura? Isso, a mistura é quando você junta duas ou mais substâncias. Só que as misturas, elas podem ser classificadas de dois tipos. E eu trouxe aqui o óleo, eu trouxe aqui o açúcar, para nós entendermos mais ou menos esses dois, o sal, gente, não é açúcar não, me desculpe, é o sal. Para nós entendermos mais ou menos como são esses dois tipos de mistura, que é chamado de mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos lá? Mistura homogênea e mistura heterogênea. O que é homogênea? É uma mistura aonde as duas substâncias, elas vão se misturar tanto que você não vai perceber que tem duas substâncias, ou três substâncias, ou quatro substâncias. Elas se misturaram tanto que não tem como você observar a diferença. Quando isso acontece, eu digo que a mistura é homogênea, como a água mineral. Quando você pega uma garrafa de água mineral, você sabe pelo rótulo que ali tem várias substâncias, mas você olhando assim, você não consegue ver que tem, não é verdade? Você pensa que tem só água. Assim é a mistura homogênea. E a mistura heterogênea é aquela mistura onde as substâncias elas não vão conseguir se misturar completamente. Haverá uma divisão, haverá uma separação entre uma mistura e outra. Então, quando isso acontece, nós falamos que ela é heterogênea. Na mistura heterogênea, nós vamos perceber diferentes fases. Na mistura heterogênea, nós vamos perceber diferentes fases. E é isso que nós vamos ver hoje. Para falar de forma mais prática sobre isso, eu vou fazer aqui uma pequena experiência. Eu vou pegar um copo de vidro, vou colocar um pouco de água, ok, vocês estão vendo? E vou colocar uma colher de sal. Então, nós temos aqui duas substâncias. Nós vamos ter a água e vamos ter o sal. Duas substâncias que vão se misturar. Olha só. Então, ao fazer essa mistura, o que foi que eu obtive? Uma mistura homogênea. Porque quando eu olho aqui para esse copo, eu não consigo perceber nem o sal e nem consigo perceber a água, porque ela se misturou. Não há como você distinguir, não, aqui é o sal, aqui é a água, não. Aqui tem uma mistura de água e sal. Quando isso acontece, eu digo que a mistura é homogênea. E na mistura homogênea, só tem uma fase. Só uma fase, olha só.
Toda mistura homogênea tem apenas uma fase. Vejam aí, meninos, olha, como o copo, a água, tá como se fosse uma água. Se você não experimentar, você nunca vai imaginar que tem sal. Você só vai perceber que tem sal se você experimentar, você vai perceber. Bem, agora, aqui a mistura, o que, meninos? Opa, homogênea. E a mistura homogênea tem quantas fases? Opa, uma fase. Ok? Bem, agora vamos pegar o outro copo. Vamos colocar a água novamente. Vou colocar também o sal de novo. Então, misturei duas substâncias. Da mesma forma que eu fiz no outro copo, ok? Só que, além da água e do sal, eu vou acrescentar também óleo. Vou misturar o óleo. E vou também mexer como eu fiz, olha. Vamos ver se consegue misturar direitinho. Vou deixar um pouquinho, vamos esperar um pouco. E vamos ver o que vai acontecer com essa mistura. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Mas quando eu misturo a água com o óleo, eles não conseguem se misturar. Eu acho que dá para vocês perceberem aí que há uma separação. Água e uma linha assim acima de óleo. Óleo e água não se misturam. Quando duas substâncias não conseguem se misturar por completo, eu digo que essa mistura é heterogênea. E ela pode ter mais de uma fase. Nesse caso, nessa mistura, nós temos duas fases. A fase de água e a fase de óleo, tá certo? Se eu colocasse cubos de gelo, nós teríamos três fases: água, óleo e gelo. Se eu colocasse pequenos pedaços de ferro, com certeza o ferro desceria e ficaria instalado no fundo do copo. Aí eu teria 4 fases: ferro, água, óleo e gelo. Vocês estão entendendo? Então, na mistura heterogênea, nós vamos ter mais de 2 fases. Na mistura homogênea, nós vamos ter apenas uma fase, tá certo? Então, é esse o assunto que eu queria deixar para vocês hoje, né? Qualquer dúvida, vocês me procurem aí no WhatsApp, façam a leitura do texto, tem muitas coisas bem interessantes no livro que eu deixei as páginas, porque ele vai falar, gente, uma coisa interessante também, é que nem sempre as misturas, elas vão ter essa divisão. Tem mistura que a gente pensa que na verdade, ela é uma substância. Por exemplo, o leite. Muitas pessoas pensam que o leite é uma substância, mas na verdade o leite é uma mistura. O sangue também é uma mistura, porque o sangue, embora ele seja todo vermelho, mas ele tem muitos componentes diferentes. Então, vocês vão fazer a leitura da página 250 até a página 252, são 3 paginazinhas, e vocês vão complementar o que eu acabei de falar. E para casa, gente, vai ficar o exercício da página 258. Você vai responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3, tá certo? E encerrando, eu coloquei essa questãozinha aqui para nós, olha só. Se eu pegar água mais cubo de gelo, mais açúcar e óleo, eu vou ter quantas fases? Pensem aí direitinho. Vamos pegar a água, vamos misturar com um cubo de gelo.
Não vai misturar, o cubo de gelo vai ficar em cima, ele não descongelou, o cubo está aí intacto. Coloca o açúcar vai se misturar com a água. Então, o açúcar com a água, uma fase. O óleo não se mistura. Então, eu vou ter quantas fases? 3. Por que, professora? Por quê? Porque a água e o açúcar, olha, será uma fase. Porque a água e o açúcar é como a água e o sal, se mistura. O cubo, outra fase. E o óleo, outra fase. Por isso são 3 fases. Quantas substâncias? Substância é o que está sendo misturado. Por exemplo, aqui nós vamos ter apenas 3 substâncias. Por quê? Porque a água e o cubo de gelo é a mesma substância, não é? Água e cubo de gelo. O gelo é apenas uma fase diferente da água, não é isso? Então, aqui é água, uma substância. O açúcar, 2 substâncias. O óleo, 3 substâncias, certo? Nessa mistura, água, ferro sólido, gelo e vapor. Bem, a água não se mistura com ferro, não se mistura com gelo e nem com vapor. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 fases. Quantas substâncias? A água, o gelo e o vapor é a mesma substância, uma substância. E o ferro, 2 substâncias. Ok? E aqui eu coloquei só para a gente relembrar as substâncias. Substância composta e substância simples. Aqui nós temos a substância simples, formada só de átomos de nitrogênio. Substância simples, formada só de átomo de oxigênio. Substância composta, formada de átomo de carbono e átomo de oxigênio. E substância composta, formada de átomo de nitrogênio e átomo de hidrogênio. Ok? Assim nós encerramos a nossa aula hoje. Até a próxima terça. Que Deus abençoe a cada um e um cheiro no coração.